Estamos viajando, eu e você, querido ouvinte. A gente passa o dia visitando os principais pontos turísticos, tira fotos, selfies, anda pra cá, anda pra lá. Daí volta pro hotel, pousada ou Airbnb, toma um banho, passa perfume e agora é hora de jantar. A gente sai e chega a uma ruazinha cheia de restaurantes. Luzes baixas, varais de lâmpadas ou letreiros piscantes. Se for frio, aquecedores a gás e mantinhas nas cadeiras. Se for quente, cadeiras de praia, drinks, cocos e imagens de peixes. Existe a possibilidade de tirarmos umas fotos atrás de cenários temáticos, onde cabe rosto. Quiçá algum personagem famoso para pousar ao lado também. Para ajudar a escolher o que comer ou onde ir, na calçada vão ter pessoas quase puxando a gente para dentro dos estabelecimentos. Elas seguram extensos cardápios com opções variadas. E se não estiver contento, não é preciso andar muito para olhar o próximo, talvez uns 5 passos. Mas o menu vai ser bem parecido com o anterior. Ainda que a próxima pessoa tentar nos puxar para dentro, diga que ali é a melhor comida da região. Já sabe onde estamos? Eu aposto que sim. Se você respondeu algum lugar da Tailândia, da Itália, da Argentina ou outro país, você acertou. E se pensou em um lugar aqui no Brasil, Praia da Pipa, Arraial da Ajuda, Morro de São Paulo, Gramado ou Campos do Jordão, também tá certo. É que muitos lugares repetem um modelo de ocupação. Atraem seus visitantes porque são maravilhosos, inéditos ou vistos como exóticos. Até que são tomados por uma fórmula mágica, que na visão de alguns dá certo, faz ganhar escala. Virou moda de uns tempos pra cá um tal de turismo de experiência, que desvalorizar a autenticidade em contraponto ao turismo de massas. Só que quando vê, aquilo que antes atraía não existe mais, é substituído. A alma do lugar vai embora, as pessoas, a cultura, os hábitos, os bichos vão embora. Fica o cenário. Então, qual é a diferença? Qual é o tipo de experiência que se busca e que o mercado tanto corre para oferecer? Posso orar com você? Oi? Posso orar com você? Ah, não, obrigada. Essa é a segunda garota que me para e pergunta se pode orar por mim. A primeira eu perguntei onde a gente estava exatamente e ela disse: eu não sei, eu só sei que aqui é Campos do Jordão, eu tô aqui apenas evangelizando. Vem cá, vamos andar pelo centro de Capivari, um dos bairros e principais pontos turísticos dessa cidade conhecida como Suíça Brasileira. No fim de 2024, eu peguei um carro e fui para a Serra da Mantiqueira gravar esse episódio, mais precisamente a São Bento do Sapucaí, que é vizinha de Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Francisco Xavier. Faz uns 15 anos que conheci São Bento e foi onde eu vivi por alguns meses durante o período da pandemia. Desde lá, visito regularmente a região, ou na medida do possível, porque os preços foram ficando impraticáveis. Aproveitei a primeira noite de gravação para dar um pulo em Campos do Jordão, jantar e ver o movimento. Eu passo por Aspen Mall, Geneve Plaza e Paris Station, edificações brancas e marrons que fazem parecer que eu estou na Europa. E muitas luzes nos telhados, nas árvores, nas varandas, nas portas, em tudo. Luz é realmente o que não falta. E não é só porque é período natalino, não. Ali sempre tem uma cara de Natal, até porque uma das principais atrações é o consumo. Tem um restaurante ao lado do outro. Passo por lousas piscantes ou não que me dizem os cardápios. Parmegiana de frango, parmegiana de carne, ancho grelhado, frango grelhado, trio de carne, truta grelhada, muqueca, salmão grelhado, bacalhau, tagliatelle, fettuccine, nhoque e fondue. A média para 2 pessoas é uns R$150, 300 no caso da Paris Argentina. Parece bem exclusivo, né? Chique, no mínimo. Eis que folhei um cardápio e me deparo com um logo conhecido por aqui.
o S da Sadia versão Speciale, carne utilizada para o preparo da picanha suína acompanhada pelo risoto de parmesão. Eu sou Luísa Coelho e você tá no Prato Cheio, podcast de O Joio e o Trigo. Este é o segundo de uma dupla de episódios que surge a partir de reflexões sobre a relação entre comida e a gentrificação. Se você desconhece essa palavra, sugiro na sequência voltar no primeiro, em que João Pérez fala sobre esse conceito que surge no urbanismo na Inglaterra e sua relação com a gastronomia. Mas você pode começar por aqui mesmo e entender primeiro como isso acontece na prática, porque é assim que moradores de diversos lugares no mundo conhecem esse processo, vivendo na pele. Por ora, vamos lembrar que gentrificação é o processo de exclusão e consequente expulsão dos antigos moradores de um lugar, especialmente os de menor poder aquisitivo, a partir de uma valorização mercadológica impulsionada pelo abandono estatal e por novas formas de ocupação. Na origem, a gentrificação é tratada no meio urbano, mas aqui a gente vai falar sobre a zona rural também. E sobre como a comida acaba sendo transformada e utilizada como ferramenta de segregação e diferenciação social, ainda que se utilize de ingredientes, espaços e práticas tradicionais. O turismo chega aqui, arrebenta com tudo e vai embora. Eles têm dinheiro, eles vão em outro lugar. E os moradores daqui vão sofrer essa consequência o resto da vida. Pobre, quando vê, gosta de volume. Quando vê uma pessoa com mais dinheiro que os turistas que vêm aqui, vende até o lugar que ele produziu comida a vida inteira. Fica esperto, meus amigos. Dinheiro é que nem gelo, cai na mão, derrete. Antônio Pinto dos Santos Sobrinho nasceu e mora há 64 anos em São Bento do Sapucaí, onde é conhecido como Antônio Galo. Ele vive no bairro do Paiol Grande, onde fica a principal atração turística de São Bento, a Pedra do Baú. Seu Antônio gosta de conversar. Muita gente para no ponto que ele tem no Paiol para prosear ou comprar alguma coisa. Um mel, uma das peças de madeira que ele faz, ou as hortaliças que cultiva. Tudo. Lá na sua casa até hoje, tudo Opa. bom? O senhor não tem uma salsinha, uma cebolinha? Lá tem? Tem. Procura o senhor então, obrigada. Tá bom, nada. As conversas que tive diversas vezes com ele foram a fagulha para esse roteiro. Ao longo dos últimos 5 anos, eu vi um pedaço das mudanças de São Bento, conversei com bastante gente, vi o pessoal nativo se mudando, os preços aumentando, casa faltando, a cidade crescendo. Esse processo é longo e antigo, antes de eu chegar por ali, o que não me faz menos participante dele. Sou também uma parte, um dentinho da engrenagem dessa tal de gentrificação. Eu e uma série de coisas que parecem bem inofensivas, tipo o azeite. Perguntei para o seu Antônio quem é esse novo turista que chega agora em São Bento. Investimento. São pessoas que tem bastante dinheiro e vem e investe aqui. Às vezes não é nem para retorno de dinheiro, para investir dinheiro aqui. E aí faz uns negócios meio fora do padrão daqui. Muita gente comprou terreno ou alugou casa em São Bento e adjacências durante a pandemia. E isso virou uma alternativa de renda para algumas pessoas, além de um negócio para outros. O número de construções aumentou, assim como os preços. Se há 4 anos era possível alugar uma casa grande por R$600 o mês, hoje em dia esse é o preço para passar um fim de semana. Se antes a conversa era com o dono ou uma outra pessoa que cuidava do lugar, agora é pelo Airbnb. E não foi só o Airbnb que surfou nessa onda. Uma coisa que nos chamou a atenção aqui no Joio recentemente é o crescimento de um turismo gastronômico que tem feito São Bento do Sapucaí ser chamada de Toscana brasileira. O movimento de carros, especialmente os grandes, vem aumentando entre as cidades da região e os bairros, atrás das comidas e da tal da experiência. É muito samba, é Suíça, Toscana... Engraçado que essas experiências buscam autenticidade, mas sempre têm um cheiro de Europa. Azeite, queijo, vinho e cerveja são os carros-chefe. E se isso faz a boca salivar para alguns, outros engolem seco.
Quando nós destruir as águas daqui, o turista vai para outro lugar. O turista, ele tem dinheiro, ele vai lá. E quem ficar aqui? Fica doente, fica com fome porque destruiu a terra não vai produzir mais porque destruiu a terra. Há pelo menos 2 marcas de azeite na região. Estão com muita história de vir para cá e plantar umas coisas, introduzir umas coisas que nunca existiu aqui, que oliveira não é do nosso Brasil, nunca existiu aqui, mas a gana por dinheiro está levando as pessoas a levar os outros à ruína, levar a nossa natureza à ruína. Com tantas estradas, lugar que não é projetado, com essas plantações usando muito agrotóxico, destruindo as águas que vai para São Bento. O agricultor não é ele que está destruindo a terra dele, porque pelo menos eu não, porque eu tenho amor na terra como se fosse a minha mãe. São Bento já passou por alguns ciclos. Teve um momento de cultivo do fumo, de banana, beterraba e cenoura. Inclusive, existe um lavador de legumes nos moldes daquele que abordamos no 2º episódio da 7ª temporada do Prato Cheio. Elas chegam em São Bento vindas do mesmo lugar que abastece Piedade, a cidade de São Gotardo, em Minas Gerais. Em São Bento também teve o turismo rural. A primeira vez que visitei existia um aras grande, tinha pesca e pague. Também foi forte na região o acampamento Paiol Grande, um empreendimento turístico fundado na década de 40 com o objetivo de conectar pessoas com a natureza. Muita gente em São Bento trabalhou no acampamento. Vinha aquelas criançadas da cidade, ia na roça, um passeava aqui, via cavalo, outro via no horto, outro via outra coisa. Hoje só tem casa, telhado por telhado, eu já vim em São Paulo, não precisa vir aqui. O menino veio pra cá agora, eu acho que tá vindo só pra ver a Pedra Baú. Esse é José Pinto Fernandes, conhecido como Simão. Ele foi uma das pessoas que se beneficiou com o turismo, mas vê com olhos críticos a situação hoje. Diz que os preços das casas ficaram muito altos e agora está difícil de alugar. Antigamente era só fincar 4 pedaços de pau na terra e colocar um pedaço de plástico que tinha gente alugando, nas palavras de seu Simão. Ficou alugando muito fácil. Agora não, agora já complicou um pouquinho. Agora já subiu muito o aluguel. Além de alugar casas, ele produz e vende morangos, trabalha com transporte de hortaliças para o Ceasa e ainda é sócio em uma padaria artesanal que abriu recentemente no Paiol Grande. Ele me disse que sempre fala para os filhos que as coisas vão mudando e é preciso acompanhar, entre aspas, nem que seja se arrastando. Minha avó até falava um negocinho antigo, que a gente tem que levar dinheiro nos 2 bolsos, não pode levar no bolso. Que se o ladrão roubar um, ainda tem no outro. O empresário também se utiliza dessa estratégia. Pode ver que eles nunca têm um negócio só, num ramo só. E conforme vão crescendo, ampliam cada vez mais. Normalmente para o setor imobiliário e para o setor financeiro. O último ciclo antes do turismo a se fortalecer foi o da banana. Eu mesma vivi ao lado de um bananal, o que me dá uma tristeza de lembrar cada vez que me deparo em São Paulo com a dúzia da banana custando R$15. Tem o terreno plantado em banana. Derruba a banana lá e faço uma casinha um pouco maior que esse aqui e alugo ela, e aonde é banana eu não vou mais ter banana, vou ter uma casa alugada ali. Também foram muitas as pessoas que venderam terrenos. Seu Simão mesmo vendeu um tanto de terras. Deixou de trabalhar com banana porque falta força de trabalho para o serviço pesado. Até para construir casa, que é o boom do momento, está faltando gente. Os empreendimentos imobiliários, fazendas, cervejarias, restaurantes, vinícolas, empresas de azeites ou plataformas como o Airbnb, que são vistos com bons olhos, podem até oferecer melhores condições de trabalho ou maior remuneração para a população, o chamado desenvolvimento. É muito samba, é muito samba mesmo. Também oferecem lazer, diversão e conforto para quem gosta de viajar e experimentar comidas novas. E claro que todos queremos viver com conforto. Mas isso não quer dizer que a gente não possa olhar de maneira crítica, repensar a nossa forma de fazer, nosso impacto, porque sempre há camadas mais profundas. O turismo, na verdade, deixou nós preguiçosos. Deixou eu preguiçoso, meus filhos, todo mundo aqui preguiçoso. Eu não diria nunca que uma pessoa como seu Antônio é preguiçosa. Seus filhos são todos trabalhadores em diferentes áreas, mas a gente consegue entender o que ele está querendo dizer. As últimas vezes que eu fui para São Bento, antes dessa gravação, me deparei com a horta de seu Antônio seca. Há anos, na verdade, que eu não o via. E hoje ele chama atenção para tudo o que parece fácil.
Bom ganhar dinheiro com turismo? É. Eu já trabalho um tempo também quase que voltado do turismo e estou vivendo meu resto de vida assim, mas eu não entrego os pontos, não. Além das chácaras que aluga, cuida de mais algumas casas de outras pessoas. Com isso, deixou de plantar. A gente tratar de segurar, porque onde der para plantar um pé de couve, se você não tem mais nada, você tem um pé de couve plantado, você vai matar a sua fome. E com dinheiro você não mata a fome. A primeira vez que comi tomate de árvore foi na horta de seu Antônio. Ele também tem nirá, que é uma cebolinha japonesa que eu como na casa da minha família, além de milho não transgênico de diferentes variedades. Tem a maior taioba que eu já vi. Tem mandioca, couve e abóbora. Até chia ele tem. Sempre guarda sementes para o próximo plantio, inclusive de um feijão que eu nunca tinha visto. O feijão do Espírito Santo é um grão branco com o desenho de uma pomba com um cálice. A história desse feijão eu deixo para o canal de transmissão do Prato Cheio no Instagram. Aliás, deixa eu te fazer um convite rapidinho. Já conhece nosso programa de membros, o Sementeira? Com uma contribuição pequena por mês, você tem desconto em produtos da nossa lojinha e em livros da nossa coleção. De quebra, ajuda a financiar nossas investigações. É só entrar em ojoiotrigo.com.br e ir na seção Contribua. Na academia, há pessoas estudando a relação entre gentrificação e alimentação. E eu vou deixar um dossiê publicado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais do Equador na ficha técnica do episódio. Para essa pesquisa, eu li um dos artigos que relaciona a gourmetização com a gentrificação e aborda como esses empreendimentos do turismo e da gastronomia se tornam elementos centrais nas mudanças sociais e culturais dos lugares. Isso nem sempre quer dizer coisa boa. Valores estéticos conhecidos e validados pelas classes mais altas da sociedade, com capital financeiro e cultural, começam a tomar conta de lugares considerados inferiores. Isso atrai novas pessoas de fora que trazem consigo seus valores, demandas, desejos, hábitos de consumo e dinheiro. O mercado imobiliário faz a festa porque é o primeiro e o último a se aproveitar. É que a gentrificação acontece em ondas e vai devastando o que há pela frente, abrindo espaço para novas ondas. E como seu Antônio falou, para os pobres a maré alta passa rápido. Ficam os altos preços. Depois de escutar o pessoal falando sobre esse aumento das construções e compras de terras, fomos até a prefeitura atrás de um posicionamento. Falamos com Aretusa Aparecida dos Santos, que na época era secretária de Infraestrutura, Segurança e Mobilidade. Ela deixou o cargo em 2025. E aqui, principalmente, a gente tem alguns registros antigos que a cidade, ela alagava inteirinha. A gente tem as montanhas e é o vale, né? Então, assim, quem tem muito dinheiro, constrói na montanha. Quem não tem muito dinheiro, constrói aqui. É diferente de São Paulo, né? Ela nos informou que realmente houve um aumento no número de moradores na região e de construções. A pandemia foi o ápice desse processo em diferentes lugares do Brasil e do mundo. Muita gente se mudou dos grandes centros, ainda que por um período, ou investiu em terras e imóveis. Segundo o censo de 2022, São Bento tem quase 12 mil habitantes, fora a população flutuante. A cidade conta com um plano diretor, instrumento que orienta o desenvolvimento municipal e que é obrigatório por lei para cidades com mais de 20 mil habitantes. Uma coisa que acontece em São Bento, e eu já vi em vários outros lugares, é a recorrência das coisas ditas particulares. Uma placa diz propriedade particular nas cercas dos terrenos. Outra diz rua particular. Na estrada, há uma lixeira particular. E tem até cachoeira particular. Eu mesma já entrei numa discussão lá por causa disso. E fui comentar com seu Antônio na época. Eu fiquei bravo porque eu falei, não. Uma coisa que a terra não é nossa, a água não é nossa, é nossa, mas não é meu. A água que nasce na minha propriedade e cai da minha propriedade, ela não é minha. Ela é de todos. A terra que eu tenho, por exemplo, tenho um pedacinho de terra, ela é minha porque eu tenho um título comprado, mas não deveria. Ela deveria ser de todo mundo, um bem comum de todo mundo. Hoje em dia eu entendo melhor o outro lado sobre a cachoeira.
é que esse novo perfil de turista tende a achar que pode tudo porque se enxerga ou como dono ou como cliente. As pessoas que nasceram e trabalharam a vida toda na Terra pensam diferente. Antigamente, o pessoal tinha um lugar de morar e outros lugares por onde circulavam, fosse para pegar comida, matéria-prima, cuidar dos bichos ou de passagem. É que território não é só onde se mora, mas onde se vive. Hoje, esses lugares estão cercados e eles já não são mais bem-vindos. A gente pode achar que é inofensivo, mas foram construídas casas com muitas partes de vidro, o que causa a morte de passarinhos além de descaracterizar o bairro. Casas que imitam outros lugares, que trazem material de fora, de ferro, ou até containers sem isolamento térmico. E lembra das luzes que eu descrevi lá em Campos do Jordão? Com o passar dos anos, o paiol foi ficando iluminado. Os pontinhos de luz nas montanhas aumentaram em quantidade e potência. Porque tem os bichos de dia, tem os bichos noturnos que precisam alimentar e precisa equilibrar a natureza. É isso aí, a pessoa respeitar o que existe no lugar. Mas vem gente aqui que estão botando muita luz nas casas, estão botando muito vidro nas casas também, que é uma beleza, é uma maravilha você poder sair de dentro da sua casa, você está vendo a paisagem. Mas você tem que ver que é que custo que você está vivendo essa vida boa. As casas de Seu Antônio são todas com materiais do lugar. Muita madeira, pedra, cores básicas. Tudo muito aconchegante. Mas às vezes não é suficiente para pessoas da cidade. Elas querem trazer com elas seu jeito de viver. Me lembro de uma casa que eu quis muito alugar. Ela custava uns R$600 e tinha um quintal enorme. Era uma casa simples, bem de roça, paredinha branca. Um dia eu passei lá na frente e o senhorzinho que tinha alugado estava fazendo uma segunda parede de tijolinhos à vista, mudando as janelas, e pouco tempo depois ela foi murada. Tudo isso com um aumento de R$100 no preço do aluguel. Segundo Seu Antônio, Campos do Jordão vazou, transbordou e espirrou em São Bento. E esse raio europeizador está atraindo gente que não está nem um pouco interessada no tomate de árvore, no bloco de carnaval de Zé Pereira, nas festas de São Gonçalo, no Congado, nas esculturas de Seu Ditinho, na carne de lata, que é comida tradicional, e nas várias nuances que contam a história daquela região. Campos do Jordão mesmo nem sempre pareceu uma cidade cenográfica. Foi distrito de São Bento do Sapucaí até 1933, quando se tornou município. Seu Antônio conta que, quando criança, ia com o pai comerciante para lá. Era tudo muito simples, mas tinha importantes hospitais, porque antes da Segunda Guerra, foi um polo de referência no tratamento da tuberculose. Eles vendiam alimentos para esses hospitais, que atraíram pessoas e geraram empregos na região. Com a descoberta da penicilina, a ideia de cidade terapêutica por causa do clima foi perdendo espaço na saúde e ganhando no lazer. A Suíça brasileira emplacou e vendeu. Aos poucos, ou nem tão lentamente assim, a roça deixa de ser roça. A urbanidade vem sendo trazida montanha acima, e diferentemente do que diz o senso comum, nem sempre ela representa conforto e avanço. Tanto que muita gente foi embora. Em São Bento, de 100 moradores antigos, 80 foram embora, segundo me disseram Seu Simão e Seu Antônio. Uma parte deles para a cidade grande, como São José dos Campos. Pudera. Ali no paiol, quem não tem carro se lasca. Principalmente com as estradas mexidas do jeito que ficaram, com um tráfego de caminhões carregados de materiais de construção e o alto fluxo de carros. Antigamente, tinha uma van para levar o pessoal para o posto de saúde, mas isso parou. Não se trata de um acaso do destino, mas um símbolo dos processos de gentrificação. É muito samba mesmo. É que num lugar abandonado pelo poder público, para algumas pessoas torna-se insustentável viver. Um ótimo negócio para que venham novas pessoas. Aquelas que podem arcar com o novo padrão de vida. Eis que, de repente, o poder público se interessa novamente. Recentemente, as ruas do paiol se encheram de postes de luz. E os moradores começaram a receber cobranças de IPTU, que é um imposto pago por proprietários de imóveis em zona urbana.
Há também o risco de asfaltarem a outra entrada para o bairro, que encurta caminho para quem vem de Campos do Jordão, o que deixa os moradores temerosos. Como o bairro é um beco, todo mundo sabe quem entra e quem sai. Caso haja livre passagem, cria-se uma rota de fuga que já causou insegurança e medo no passado. Compra uma casinha lá na cidade e já vai comprar num lugarzinho meio ruim, meio de risco, porque uma propriedade boa lá em São Bento, ou qualquer seja uma cidade, é caro, não é coisa para nós que somos daqui. Essa coisa de não é para nós daqui, eu ouvi algumas vezes. Eu volto a falar sobre isso no último bloco. Mas antes, vamos para um passeio de Fusca, depois do intervalo. Se você gosta dos temas que escuta aqui, vai adorar os produtos da nossa lojinha. Para te ajudar a se organizar neste ano, criamos um calendário exclusivo que tem como tema músicas sobre comida e ilustrações lindíssimas. Também tem pano de prato, camiseta e ecobag. Tudo em loja.joiotrigo.com.br. Vai lá dar uma olhada quando acabar aqui. Oi! Azilda. Aí tem amigo do lado. Casinha bonitinha. Aí você vê, ó, tem casinha largada aqui. Nossa, como é que mudou, né? Nós não passamos namorando, né? Como é que mudou? Aqui mudou muito, ó. Nossa. Quem que mora nessa casa? De quando pra cá? Ah, já faz 3 anos que nós passamos. Ah, que eu não, passei faz com 3 você anos. aqui. Ah, foi a última vez? É? Uns 2 anos atrás, seu Raimundo já tinha me levado para dar esse mesmo passeio. Vários trechos eram de estrada de terra naquela época. E foi uma grande aventura, porque o Fusca parou, patinou, mas passou em trechos tomados por lama onde achei que nem caminhonete passaria. Agora, boa parte do caminho foi calçado, como falam por lá. Aqui, ó. Começa gravando. Você quer gravar? Aqui é a minha terra, a minha raiz é aqui. E a fazenda. Raimundo Donizete de Oliveira nasceu nessa fazenda por onde a gente passava. Seu pai também nasceu lá. Seu avô trabalhava nessa fazenda e foi, entre aspas, vendido junto nas palavras de seu Raimundo, quando a propriedade foi vendida para uma família importante na cidade. Todos têm a história de vida centrada no trabalho com a terra. No entanto, nenhum teve ou tem terra. Nasceu. E ele comprou terra depois? Não, nós não tem terra, não. Nem o Joãozinho? Não, nós somos sem terra. Nós somos sem terra, nós não tem terra. Trabalhamos em terra dos outros. Joãozinho é irmão de seu Raimundo. Ambos trabalham em hortas, na estrada que vai do centro de São Bento para o bairro do Paiol Grande. Regina de Oliveira, de quem você ouviu a voz no passeio de Fusca, trabalha com o marido dela, que é o seu Raimundo. Os 3 vendem verduras e legumes lá mesmo. Fornecem também para restaurantes da região e tem bancas na feira da cidade que acontece todo sábado. A terra da plantação é arrendada. E lá eles construíram uma casa para o pai que gastava 2 horas caminhando de bengala pelas estradas de terra para ir até a vendinha. Naquela época, não existia um grande interesse ou alto fluxo de carros para essas bandas. Eu perguntei o que ele pensa quando vê tanta mudança e tanta gente de fora com terra ali. Hoje mudou muito, né, Luísa? Hoje o povo já não veio muito das plantas, né? O milho mesmo, né? Sumiu, né? Aqui o povo veio mais... Os turistas chegaram e deu serviço, cuidar de chácara. Tem o salário para quem vai plantar. Para quem vai correr risco. Vai ganhar seu salário. Chega no final do mês, tem o dinheiro para receber. Igual nós, né? Faz feirinha nossa não dá aquele dinheirão. Mas é pingadinho. Toda semana tem. E assim nós vamos. Tem muita terra hoje perdida. Mas nós não tem terra. Eu dei uma insistida sabendo que vem tanta gente de fora e compra tanta terra. Perguntei o que ele pensa sobre. Não penso nada. Hoje não. Se nós tivesse, nós podíamos virar ela em outra coisa, né? Fazer ela produzir, né? De plantar também. Sim, é gostoso plantar. Tá muito bom hoje. Hoje é melhor que o tempo passado, porque nós sofrimos aqui. Naquela época não tinha nem estrada, hoje tem estrada, tem luz. Olha que beleza de pinheiro, tem muita fazenda que não tem um pinheiro. Isso é riqueza, tem uma época que eles dão os pinhão. Riqueza para nós, para os bichos que comem, né? Eu penso assim, não tem muito o que falar sobre a fartura de terra e nem os turistas, porque tem que ter o turista, né? Uma coisa que seu Raimundo sente falta é dos pastos de gado. Ele chamou atenção para isso umas 2 vezes ao longo do passeio. Olha pra você ver o pasto como é que tá. Uhum. Não tá parecendo nem gado.
de coisa diferente, roçar, limpar para ficar bonito. Antigamente não, né? Fazia a terra progredir. Você pode ouvir sobre a mudança na criação de animais para a pecuária industrial nos próximos episódios. Fica ligado na programação do Prato Cheio. A conversa com seu Raimundo nos ajuda a pensar que não é o caso de tacar pedra no turismo. Mas por que é que a estrada calçada só chegou agora que não há mais ninguém de São Bento habitando o bairro? Em recurso estadual, investimos mais de 12 milhões de reais. Enquanto o pai de seu Raimundo levava 2 horas caminhando de bengala para chegar na Vendinha, a estrada era de terra. Atendemos praticamente todos os bairros do município no programa Velhos Caminhos, Novas Estradas. Não é apenas uma rua ou uma obra, é um investimento em qualidade de vida e no futuro de São Bento do Sapucaí. Hoje, com orgulho, entregamos uma cidade mais estruturada, mais acolhedora e pronta para novos desafios. Porque construir... Qual será o futuro de São Bento do Sapucaí? A gente ficou se perguntando se seria virar a nova Campos do Jordão. Fiz essa pergunta para um tanto de gente, e geral acha que não, porque a cultura popular de São Bento é muito forte. De qualquer forma, a construção da Toscana brasileira está a todo vapor. Seria uma interligação de São Bento com Campos do Jordão. A gente até desenvolveu um projeto, né, para uma melhoria de uma rota aqui, que seria uma rota dos vinhos. A gente está aguardando o governo do estado liberar. Essa é a Aretusa, antiga secretária de Infraestrutura, que você já ouviu no primeiro bloco. Ela está falando da pavimentação e estruturação da via que conecta São Bento do Sapucaí com Campos do Jordão. A estrada municipal José Teotônio Silva, que curiosamente é o endereço de 2 vinícolas, a Vila Santa Maria e a Raízes do Baú. Então a gente ainda está aguardando essa liberação do governo, porque é uma obra de milhões. Para pavimentar tudo. Para pavimentar, fazer drenagem, fazer as pontes, porque as pontes são precárias, que o fluxo aumentou. O programa Rotas do Vinho de São Paulo foi lançado pelo governo do estado em agosto de 2024 para fomentar o enoturismo. A nota de lançamento no site da Secretaria do Turismo diz que o chamado Turismo da Experiência está nos planos de 9 em cada 10 viajantes brasileiros, segundo uma pesquisa. Tem um texto publicado no site da Vinícola Santa Maria que diz o seguinte, abre aspas, a Vila Santa Maria, inclusive, tem importante protagonismo no programa. É que a sócia proprietária, Célia Pinotti Carbonari, uma das principais lideranças femininas do agro paulista e presidente da Câmara Setorial de Viticultura, Vinhos e Derivados do Estado de São Paulo, é uma das co-organizadoras do programa. Fecha aspas. Célia Carbonari também foi eleita presidente do Conselho Municipal de Turismo de São Bento em março de 2024, além de ser membro da Câmara Federal do Ministério da Agricultura e da Organização Mundial do Enoturismo. Eu fui até a tal vinícola, uma extensa propriedade com muitas e muitas vagas para carros, um carregador de bateria para os elétricos e uma arquitetura baseada em concreto e ferro. Experimentei o almoço em 5 tempos, que conta com couvert, salada, entrada, prato principal e sobremesa pelo valor de R$ 250. O passeio guiado pela propriedade custa mais R$ 20 e eu não fiz porque estava chovendo. Dei uma volta pelos campos gramados até as parreiras. Passei por um riozinho ornamental onde, vergonhosamente ou não, eu limpei minhas galochas enlameadas antes de pisar no cimento queimado do restaurante. Também não tomei o vinho, porque eu estava dirigindo. Aliás, essa é uma questão para a vinícola. Ter um lugar para os visitantes que estão de carro, mas querem beber. Eles têm no seu horizonte a construção de um hotel para acomodar aqueles que atualmente ficam em Airbnbs no entorno ou em Campos do Jordão. Será o primeiro hotel de São Bento do Sapucaí. Para essa viagem de apuração, eu fui sozinha. Na verdade, com o cachorro, o Súria. Você pode achar até um pouco estranho e talvez já esteja enjoado da minha voz. Mas eu ficava mandando áudios para mim mesma ao longo dos dias para registrar os momentos,
e vou tocar um trecho aqui. E aí o lugar é um lugar meio esquisito, tudo meio preto, tem umas estruturas de metal, aí com umas mesas separadas, acho que para grupos. No estacionamento tem coisa para carro elétrico, abastecer. Aí lá dentro tem uma loja com azeites e outras coisas, azeite da Olic, azeite de outro lugar, chapéu de palha. É uma coisa meio chique, meio brega. E bolsa de couro, geleia. A minha sensação é de não estar confortável, um lugar onde não é legal e gostoso. Eu não achei, não sei também se é porque o dia tava meio cinza. Saí de lá com um gosto amargo na boca. Não porque a comida tivesse ruim, mas a minha visita à vinícola aconteceu depois da longa conversa que eu tive com seu Antônio. Depois de ir ao casamento do sobrinho de seu Raimundo e conhecer toda a sua família. Depois de tomar um caldo de cana com o Gilson, uma cerveja no Bosco, de prosear na feira da cidade. Um dia antes do passeio de Fusca, que me levaria a um almoço com toda a família na casa de Dona Maria de Lourdes, mãe de seu Raimundo. Eu fiquei pensando, será que essas pessoas que se atraem pelo chamado turismo de experiência, que entram em seus carros com ar-condicionado e vão de vinícola a vinícola, de cervejaria a queijaria, se elas tivessem a oportunidade de passear de Fusca, sentar na mesa com Joãozinho e Dona Maria, prosear na horta de seu Antônio, será que elas ainda iam preferir o almoço de R$250 na vinícola? Eu vou fechar o bloco com uma música cantada pela dupla João Márcio e Marli, irmãos de seu Raimundo. É um trecho de Meu País, de Zezé de Camargo e Luciano. Tem alguém levando, tem alguém colhendo fruto, sem saber o que é plantar. Tá faltando consciência, tá sobrando paciência, tá faltando alguém gritar. Tem um trem desgovernado, quem trabalha tá ferrado nas mãos de quem só engana. Feito mal que não tem cura. O Joio e o Prato Cheio são mantidos com o apoio de organizações da sociedade que atuam na promoção da alimentação adequada e saudável. Oak Foundation, Fundação Ford, Vital Strategies, ACT Promoção da Saúde, Instituto Ibirapitanga, Instituto Clima e Sociedade e Fundação Irish Ball são apoiadores regulares dos nossos projetos. O caminho de São Bento, desde São Paulo, passa pela cidade de Santo Antônio do Pinhal. Na ida, eu estava muito apertada para fazer xixi e parei num restaurante onde já tinha almoçado em algum momento por um preço bom, no sistema self-service. Até pensei em almoçar, mas quando eu entrei lá, estava tudo diferente. A ambientação tinha uma outra cara, mais refinada, e o sistema agora é à la carte. Pedi para usar o banheiro, e para minha surpresa, uma pessoa com sotaque estrangeiro me respondeu que o banheiro era pago. Saí de lá e olhei a placa. Los Gringos. Na casa vizinha, uma placa dizia Padaria Francesa. Apertei a bexiga e entrei de volta no carro. Resolvi seguir mais um pouco, até um lugar que é parada obrigatória para mim quando eu vou para lá. A Barraca da Temoia, que Gilson toca junto com seus irmãos. Tudo bem, Luísa? Tudo bem? Usei o banheiro que tem livre acesso, com sabonete, papel e tudo limpinho. E aproveitei para tomar um caldo de cana com limão siciliano enquanto papeava com Gilson. Muita gente para ali para comprar o carro-chefe da casa, a Temoia, mas também para comer uma pamonha ou tomar um cafezinho, feitos no fogão a lenha, ou então um caldo de cana moído numa máquina simples. Gilson e seus irmãos fazem uma função bonita ali, que é de apresentar alimentos. Eles vendem frutas comuns, tipo banana, manga, tomate. Também produtos nativos, como o pinhão. E o Gilson sempre tem umas coisas diferentes e exóticas para a região, tipo pitaia, temoia, couve chinesa, castanha portuguesa.
E eu acho que é muito importante isso, as pessoas experimentar, né? Porque às vezes nas feiras, nos mercados, né, você não tem na correria, né, que você está em outro lugar, às vezes você não tem assim a oportunidade de experimentar uma fruta que você não conhece e tal. Gilson conta que começaram a plantar porque estão ali na estrada e conforme foram aumentando os clientes, eles foram pedindo. E nessas de apresentar coisas diferentes, acabam fomentando também produtos nativos da região e falando da própria região. Sempre tem isso que você falou, sempre tem a surpresa dos clientes, mas como que vocês produzem aqui? Eles perguntam assim, surpreso, né, com a capacidade daqui produzir. E a resposta nossa aqui sempre se resume a isso. Aqui é muito bom, né? A água, o clima, né? O solo, né? O solo, a água e o clima, que é propício para esses produtos, né? É importante sempre referenciar o princípio de tudo e aqueles que vieram antes. E eu vou dar um salto da barraca do Gilson, em Santo Antônio do Pinhal, para o bairro do Quilombo, em São Bento do Sapucaí. Fiquei lá hospedada dessa vez. E foi onde eu conversei com Benedito Silva Santos, conhecido como Ditinho Joana. Porque se acabar com essa origem, se começar a desdeixar da nossa história, nós vamos se empobrecendo na cultura. E a intenção nossa é a pessoa ter o recurso para viver, mas sempre manter essa riqueza, porque a riqueza da cultura é que dá sentido em tudo da vida nossa. Ditinho tem 79 anos. Há 50 trabalha com esculturas, com as quais já circulou em exposições e apareceu na televisão. Mas seu ateliê e sua casa se mantiveram no bairro do Quilombo, onde nasceu e cresceu como lavrador. Meu povo era de Minas Gerais, eles eram escravos, viveram aqui, são mais velhos que a cidade, tem mais de 200 anos. A minha bisavó nasceu aqui no bairro, viveu 115 anos. Então, nós somos uma família bem enraizada aqui no Quilombo. A história de seu Ditinho com o entalhe é importante aqui para nossa história. Em 74, eu achei uma raiz. Essa raiz que eu achei tinha uma forma de um bicho. E eu falei para a mãe ajudar eu definir aquela raiz. Ela falou que a natureza era do jeito que ela era. Daí eu falei para ela, então vamos deixar essa raiz de lado e eu vou pegar um pedaço de madeira e começar a trabalhar na madeira. A minha mãe perguntou, o que você quer fazer com a madeira? Eu falei, a minha vontade é registrar o povo na madeira. É uma história desse povo que viveu e não tiveram a oportunidade de registrar a sua história. Tem gente que aparece de longe atrás da obra que ficou mais famosa, A Bota do Homem do Campo. Por isso que ela é velha. Ela já fez a caminhada dela. E nós estamos fazendo a nossa. E quanto mais você vai vivendo, você vai desgastando ela, mas vai enriquecendo a história que você faz. Então, o sentido do trabalho é registrar o homem que trabalhou no campo. Hoje, aquela peça grande é uma família fazendo vinho manual. Toda vinícola deve a esse começo. Antigamente, no sul ainda existe, eles faziam manual. E esse manual está chegando às máquinas, a pessoa vai perdendo, então, esse galejo de trabalhar manual. As pessoas do campo fazem de um lajedo um sistema de captação de água de chuva ou um espaço para fogueira. Não tiram a pedra para usar concreto ou outro material de fora no lugar. Fazem uma leitura do ambiente, do material, do contexto e trabalham com aquilo.
A gentrificação chega com suas verdades para impor ao ambiente, sua estética, suas maneiras e, principalmente, sua escala. Chama de artesanato o imã de geladeira que elege um símbolo para representar um lugar e faz uma reprodução em série, tipo a Estátua da Liberdade, o Cristo Redentor, a Torre Eiffel. Eu conversei sobre isso com o Ditinho. A arte, por que ela é arte? Se você pegar uma bota dessa, eu já fiz muitas botas, faz 50 anos. Uma não é igual à outra, porque ela é manual. E quando se faz em máquina, você faz quase igual. A gente não quer aqui romantizar o trabalho no campo, negar a tecnologia que tem inclusive fomentado o trabalho da agricultura familiar. Acredito que nem seu Ditinho queira. A questão é a tal da escala e a perda das relações na simples reprodução. Eu fiquei pensando que Campos do Jordão se tornou o próprio imã de geladeira. Eu tenho uma bota de 79, já me emprestei essa bota para copiar ela, para mim ver, para mim testar comigo mesmo. Eu não consigo copiar. Cada uma é uma. A madeira é diferente, você não vai contar quantas batidas você vai dar, ela fica... Então é que nem nós. Eu posso parecer com você, você pode parecer com uma outra pessoa. O homem vive tentando higienizar, pasteurizar e importar modelos copiados. Cria cenários, transforma tudo em produto. No episódio anterior, vimos como o dendê foi transformado em óleo de palma, que não tem seu sabor, sua cor e textura. Cotidianamente, vemos lugares, pautas e discursos sendo apropriados e batizados ao bel prazer, como sempre fizeram os colonizadores há mais de 500 anos. Mas ele tem de respeitar que um dia ele vai dar valor, porque é do velho que se surgiu o novo. Todas as coisas. Não estou acabando de falar do vinícola? Vai numa vinícola, você vê, você tem vinho de primeira qualidade, mas feita à máquina. Perguntei para o seu Ditinho se São Bento ruma para ser a nova Campos do Jordão. Ele acha que não. Mas São Bento é mais rico do que Campo na cultura. Isso eu garanto para você. Agora, eles também eles estão fazendo a cultura deles do jeito deles, mas igual a nossa eles não têm. A diferença entre eles e nós ficou muito explícita ao longo das entrevistas desse episódio, quando falamos sobre Campos do Jordão e sobre esses empreendimentos todos, a vinícola, o hotel, os restaurantes caros, as casas. Quando perguntei o que as pessoas do lugar achavam, a resposta foi unânime. Não é para nós. Ditinho, depois da longa conversa, me fez uma pergunta. Será que eu tô certo, menina? Eu disse que achava que não havia certo ou errado. E foi aí que ele me deu um banho. Será que o homem estava lendo a minha mente? Pra gente saber que tá certo, é só você conviver no lugar. Se você sentir um sabor vem de uma sabedoria. Se você sentir sabor num lugar, ou da convivência com o povo, tá certo. Você não sentiu bem, você não sentiu sabor, então não tá certo. O que vai mandar é o sabor. Lembra que eu falei do gosto amargo na boca quando saí da vinícola? Eu comentei isso com ele. E foi aí que eu confirmei que Ditinho estava lendo a minha mente. Brincadeiras à parte, ele imaginou o mesmo que eu. Né? Você imagina um Antônio Galo com uma vinícola manual lá para vender vinho e conversar. Não é diferente? Ou se seria, seu Ditinho Joana. O mundo seria muito diferente se a gente convivesse mais com Antônios Galos, Raimundos, Reginas e Marias. Elas e eles estão por aí. E nós, onde estamos? De que forma? E o que estamos buscando? Aqui, a gente tratou de São Bento e dessas pessoas por uma questão de afeto e proximidade, ou melhor, de sabor. Mas como eu falei lá no começo, os processos de gentrificação acontecem no mundo inteiro.
e você pode ver que eles têm o mesmo gosto plastificado. O azeite, a cerveja, o restaurante, todos nós podemos ser os vilões e também as vítimas. Lembra que a gentrificação acontece em ondas? A pressão é tão forte que a cada tempo fica insustentável para alguém. E chega um novo ciclo, com novos ocupantes de maior poder aquisitivo. Agora, os que sempre ficam são os maus e velhos mercado financeiro e mercado imobiliário, que, associados com o poder público, são os verdadeiros gentrificadores. Só que isso não tira a importância da gente se implicar nisso tudo, ou é só ladeira abaixo. Encerro com o som do vídeo que recebi pelo WhatsApp de uma festa de São Gonçalo. A pesquisa, as gravações e o roteiro desse episódio foram feitos por mim, Luísa Coelho, também produtora executiva do Prato Cheio. Quero agradecer à família de Seu Raimundo pela acolhida e conversas e a Felipe e Sabrina pelas conversas e contribuições sobre o tema. A equipe do podcast também é composta por João Pérez e Maíra Matias. Vitor Oliveira é responsável pela trilha sonora e edição de som. A divulgação fica a cargo de Amanda Flora e Brenda Vidal. A equipe de arte é formada por Denise Matsumoto, Clara Borges e João Ambrósio. Este episódio foi gravado no Trampolim Estúdio. É muito samba mesmo, é samba, minha filha. É samba, é muito samba.